olhos e ora comigo: Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu não quero ser igual. Eu permito que a força da sua palavra gere conversão na minha vida. Cantemos: eu quero viver algo novo, com os olhos fechados. Tão bonitinho o mistério que você está vendo ali, meu? Tá certo, estava cantando para mim.
Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lê essa parte comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode deixar que eu continue. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Palavra da salvação. Queridos irmãos, o contexto que Jesus diz para os discípulos em que é o caminho. No Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, ele vai trazer textos em que refletem diálogos de despedida. É o momento da última ceia. Jesus está com os seus amigos e antes da sua crucificação ele está ali com eles, nesses diálogos de despedida. E sabe o que é bonito de Jesus? Que a parte que nós começamos a ler, ele já inicia dizendo: não se perturbe o vosso coração. E aí, se a gente ler o Evangelho, a gente vai entender um pouquinho mais da história, que logo depois dessa ceia, Jesus vai para o outro, o lugar onde ele é entregue. E ali começa então aquele processo que leva então à crucificação de Jesus. Mas só que Jesus, sendo Deus, ele sabia que morreria. E nesse diálogo de despedida, o que acontece é um entendimento de Jesus acerca do que aconteceria breve com ele. Imagine você, vai dizer a palavra que logo depois ele tem a agonia mortal, né? Que ele chega a suar sangue. E aí ele faz aquela oração que muitos conhecem: Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí ele se submete à vontade do Pai, e enfim, a gente sabe que a história continua com a morte de cruz, e aí depois a ressurreição. Só que antes disso tem esse diálogo em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Só que mais do que isso, ele está se despedindo dos seus amigos. E aí, irmãos, vocês vão dizer, e é verdade, que Deus é onipresente, né? Deus está em todo lugar. Mas se você ler a Sagrada Escritura, você vai ver que em alguns momentos Jesus chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se faz homem e chora pela partida do seu amigo, pela falta de compreensão do povo que lá estava, pela compaixão do sofrimento que ele tinha. Só que, irmãos, Jesus, além de sofrer também pela perda e pela ausência dos seus amigos, ele sofria porque ele estava compadecido da dor dos seus. Ele sabia antecipadamente que seria difícil para os discípulos estarem sem o seu mestre. Ele sabia antecipadamente que seria difícil para os discípulos ver o seu mestre morrer de morte de cruz. Ele sabia que seria difícil para os seus discípulos ver o seu mestre receber uma coroa de espinhos e sangrar. Ele sabia que seria difícil para os seus amigos verem o seu mestre ser chicoteado, ser cuspido. Ele sabia que seria difícil
diz para você, para as suas dores futuras, para aquilo que Ele sabe que você ainda vai passar, que você nem sabe o que é. Não se perturbe, não se desespera, não. Sabe, irmãos, Jesus disse para eles, quando eles seguiram Jesus, né? A raposa tem tocas, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E os discípulos andaram com Jesus em vários lugares, tendas, mais tendas para anunciar o Evangelho. E aí Jesus vai e diz, com todo cuidado e carinho, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não chamei vocês só para ficar no relento, não. Ele planta de novo a semente de esperança e diz para os discípulos, antecipadamente, vai ser difícil ver o que vocês vão ver. No entanto, credes em mim, crede nas minhas promessas, crede no que ainda virá. Eu estou convosco, eu tenho compaixão de vós. Era mais ou menos isso que Jesus estava tentando promover nesse diálogo de despedida. É bonito saber que hoje Ele promove isso nos nossos corações também. E quando eu digo que Jesus faz isso hoje ainda nas nossas vidas, basta a gente olhar para a nossa história. A Gabi já antecipou um pouquinho disso no início da confissão. Quantas dores nós já vencemos? Olha aí para trás a sua história. Situações em que você olhou e falou, não tem como, dessa situação aqui não dá. Não dá. E no entanto você está aqui hoje. Você acha que você está aqui hoje por acaso? Não! Foi porque Deus fez mais ou menos o que Ele estava tentando fazer com os discípulos, te fortalecer, te preparar. E aí você vai dizer, nossa, ainda bem que eu perdi aquele emprego, mas naquela ocasião você pensou que você ia morrer. Nossa, quando aquela pessoa que eu amava tanto morreu, eu pensei que eu não ia suportar, e Deus levantou um amigo que há muito tempo eu não via para me acompanhar todos os dias, e graças a Deus essa pessoa esteve do meu lado e fez com que o fardo do mundo fosse mais leve. Ou seja, Jesus está falando aqui com os discípulos, sementes de esperança, tentando dar forças para eles, para o que ainda ia chegar. A única coisa que nos compete é não parar. Continua. Aí você vai fazer a experiência daquilo que te aguarda depois. Só que aí você vai falar para mim, Roberto, o que isso tem a ver com o caminho? Vou te explicar. Jesus disse que Ele é o caminho. Nós, no início dessa pregação, entendemos então que o acesso à comunhão com Deus nos foi dada por Jesus. O caminho é a via que nos liga a Meta, a estrada. Ele ser o caminho significa que, como eu disse, Ele se fez caminho. Só que o caminho é feito para caminhar. O tema diz, é o caminho que nos conduz. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ou seja, tem um chamado por trás dessa revelação de que Ele é o caminho. O chamado que Ele nos faz é andar por este caminho. Que caminho é esse? Ele já disse, Ele mesmo. Ou seja, Jesus nos chama para caminhar na sua vida, a única via que nos leva ao Pai. E caminhar na sua vida significa assumir sobre nós a proposta que Ele nos faz de viver como Ele viveu. Só que aí você vai dizer para mim assim, o marketing de Jesus não é tão legal. Por que não? Porque quando Jesus chama as pessoas
não quer nos esconder de nada, porque além de ser o caminho, ele é a verdade. E a verdade dói, para não dizer para você, ou você dizer depois, eu fui enganado, eu fui iludido. Não, Jesus fala tudo logo no início, só que ele promete que vai estar com a gente. Ele promete ressurreição, ele promete alegria também. Gente, a vida de Cristo é a vida plena. Não é só aquele período de vida pública, de milagre, de cruz e de suor de sangue. Não, a vida plena, que é o caminho que ele nos convida, é uma vida simples. É antes dos 30. O que Jesus fez antes dos 30? A palavra mais ou menos nos ensina algumas coisinhas muito poucas. Ele ia para o templo, ele honrava os pais. A tradição nos ensina que Jesus foi carpinteiro como José. Significa que é para a gente ser carpinteiro? Não, pessoal. Para você viver sua vida simples, justa, correta, reta. Sabe por quê? Porque nessa vida justa, correta e reta, tem vida que tem renúncia, tem dor. Quando é que tem renúncia? Quando você acorda às 6 da manhã para poder ir lá trabalhar. Quando é que tem renúncia? Quando você tem que deixar de fazer aquilo que você quer fazer muito, para lavar vasilha. Maria viveu essa via, gente. Quando o anjo aparece para ela, ele aparece e fala: ah, cheia de graça, o Senhor é contigo, você vai gerar um Salvador. O que ela vai fazer depois disso? Ela vai para a casa de Isabel. Sabe o que ela vai fazer lá? O padre falou na missa: vai limpar o cocô de bebê, vai lavar vasilha para Isabel, vai viver a vida de Jesus, a vida simples, justa, reta e santa. Só que tem gozo. E quando é que tem gozo nessa renúncia? Quando ela pega João Batista no colo e ele ri. Ela só pode desfrutar da risada daquele bebê porque ela primeiro foi lá e limpou o cocô dele. O perdão da palavra. Jesus e José só puderam celebrar as peças de carpintaria que eles entregaram porque eles ficaram o dia inteiro trabalhando nelas. Só que, gente, não é só para trabalhar, não é só para fazer as coisas, não, é para fazer tudo correto, segundo os mandamentos de Deus. É mais difícil, só que também é melhor. Ah, é melhor. Vocês sabem o que eu vou dizer? Hoje eu cheguei em casa, abri a porta, a casa estava com cheiro de amaciante. É bom? É bom, né? Mas para estar com esse cheiro, eu lavei roupa ontem, tá? Ó! Se eu não tivesse lavado, estava tudo sujo na minha casa e eu só ficava acumulando. Enfim, é a vida simples, é a vida do ordinário. Só que justa, correta. Sabe por que dói? Porque você não vai enriquecer da noite pro dia. Você vai ter que, ó, suar. E aí você vai suar. E 10 anos depois de suar muito, você vai começar a colher os frutos. Também a beleza na cruz, a beleza na renúncia. A gente só olha aquilo que é doloroso, aquilo que é difícil. Também a renúncia na cruz e na vida de santidade, a beleza. E quando que há beleza? Quando você vê a dignidade do outro voltando. Porque você partilhou, viveu como Jesus quer, porque você renunciou a si mesmo. Aí você vê a alma sendo transformada. Queridos, o filho pródigo e o pai. O filho pródigo chega naquela casa fedendo de corpo. E o que o pai faz? Dá um beijo nele. Põe ele lá, coloca um anel, devolve a dignidade. Mas dá renúncia no coração do pai porque ele perdoa o filho que o traiu. Porque ele abraça aquela pessoa indigna, aquele homem sujo, porque ele dá banho nele. Eu não sei se você está entendendo. Eu só preciso dizer que hoje Jesus nos chama a viver no único caminho que nos leva ao Pai. Ou seja, nele mesmo. E amanhã ele vai chamar de novo. E depois de amanhã, 6 horas, quando despertar, ele vai chamar de novo. Só que você pode dizer: sim, eu aceito, eu quero viver a plenitude da vida de Jesus na minha vida, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E aí você vai dizer: eu vou, Jesus, mesmo que doa, mesmo que seja doloroso, mesmo que eu pingue suor, porque eu sei que depois de tudo isso vem com ele. Diz que semeia
sua cruz e caminhe. Jesus está dizendo para você hoje: me segue. Me segue. Qual é a sua resposta? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus recair sobre você. Se você está passando por dificuldades, Jesus está dizendo: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu não só sou o caminho, mas eu caminho sou eu. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo recaia sobre nós e nos ajude a provar o que os santos provaram. Porque eu sei, Senhor, na história não houve homem mais feliz do que São Filipe Neri. A tradição nos ensina. Ah, Jesus, há gozo em ser santo, há alegria em assumir a sua história. Jesus, o Senhor celebrou no casamento, brincou com seus amigos. Nos ajuda, Deus, a enxergar a beleza desse caminhar, que é difícil, é estreito, mas é contigo.